Oi pessoal, ano de Copa, mais um vídeo com gibis com tema de futebol. Eu já apresentei toda essa coleção aqui do Futebol Disney 2014, depois eu mostrei também mais essa edição aqui de 2014, que é uma edição especial, com passatempos e uma historinha que tem até a participação do Zé Carioca. E hoje eu vou mostrar mais um gibi com esse tema de futebol, só que esse aqui saiu em 2013, ele saiu um ano antes da Copa do Mundo no Brasil. É um gibi, assim, teoricamente fino, né? 56 páginas, 52 páginas. E ele tem, né? Esse aqui tem exatamente o formato americano e é o tipo de papel igual que a gente vê nesses gibis americanos da DC e Marvel. O que é, né, bem legal, né? Porque é um formato bem, assim, diferente, né, do usual dos quadrinhos Disney. E o mais legal aqui, né, é as historinhas. Aqui a gente vai ter historinhas muito boas. Eu considero essas historinhas aqui muito melhores do que essa edição Go aqui que eu apresentei, né, que saiu depois em 2014. Aqui, né, a gente vai ter 4 historinhas assim maiores. E essas 4 historinhas, elas são inéditas e exclusivas dessa edição. Então é mais uma edição que eu estou apresentando, que se você quiser ler esse conteúdo, vai precisar correr atrás dessa edição, porque o conteúdo aqui nunca foi republicado. É assim, totalmente inédito. E assim, as historinhas assim, elas são predominantemente dinamarquesas, o que também não é tão comum nos dias de hoje, né, que impera as historinhas italianas. A primeira historinha, Donald o Fenômeno. Essa historinha saiu, é inédita no Brasil, né, mas ela saiu lá fora pela primeira vez na Dinamarca em 2002. É o José Maria Millet Lopes, que é o desenhista aqui por trás. Aqui, né, eles vão, né, no que o Patinhas, né, ele tinha conseguido, né, comprar um estádio, né, o Pato de Meião, Arena Patinhas. Então a gente já vê termos aqui até mais recentes. E o Donald e os sobrinhos, né, todos assim, todo animado, né, porque o Patinhas tinha chamado eles para assim, para ir no estádio, né, Pato de Meião. O Donald ficou pensando, né, que o Patinhas ia contratar ele para ser o técnico. E o Patinhas, né, tinha um time muito bom aqui, que inclusive, né, tinha o PS, esse número 12 aqui é o PS, uma paródia com o Messi. E o Donald, escondido aqui, começou a falar, né, assim, pros sobrinhos, né, que ele era um craque de bola na época do colégio, né, que a modéstia, né, tinha impedido ele, né, de contar, né, é, sobre como ele era bom de futebol. Aí ele fica falando algumas coisas, né? Só que invertendo, né? E lembrando do técnico dele do colégio, né? Que assim, mandava ele fazer flexão, essas coisas, e ele ficava falando como se fosse gols e tal que ele fazia. Aqui o PS, né, tentou jogar uma bola para o Pato Donald, né, que ele estava se gabando, né, e assim, o Pato Donald, logicamente, não conseguiu dominar a bola, e coisa, aí aparece o Patinhas, meu menino, só que o meu menino, né, era o PS, que o Patinhas pagou milhões e era o melhor jogador do mundo, e o Patinhas, né, queria só lucrar com ele, que ele não estava muito afim do futebol. E assim, aí vai aparecer aqui, né, o assim, ele vai chamar o Donald, né, que o Donald pensou que ia ser técnico, mas o Donald vai ser o roupeiro. E aparece aqui, né, o técnico do time do Patinhas, que é justamente o técnico do Donald da época do colégio. Aí o Donald começa, né, já a ficar assustado, com medo, né, que logicamente a trama ela é desvendada. E o que acontece? Aí o Donald, além de ser, né, o roupeiro, ele vai ser um espião. Para tentar, né, espionar os segredos, né, dos outros times, né. Aí, né, ele vai jogar mais um pouco de bola com o PS aqui, né, logicamente não vai funcionar, né, o Donald vai acabar até machucado. E ele vai depois, né, do jogo, ele vai para o estádio para começar, depois do treino, ele vai para o estádio para começar a limpar, né, o vestiário. Ele vai ver a camisa do PS, ele vai colocar a camisa do PS, né, para ver como é que ele ficava, né,
e assim se sentindo um campeão. E aqui, né, ele vai ser sequestrado. As pessoas estavam assim, vendo ele escondido, ele estava falando, se gabando, né, e colocou a camisa. Eles pensam que ele é o Pesce, né, o melhor jogador do mundo, e sequestram e vão levar ele para um país pequeno, né, a Latrívia, que era um país que gostava muito de futebol. E o Donald, né, ia precisar jogar, né, uma partida lá. Né? E eles sequestraram aqui também o técnico. Né? Então é aquela coisa, né, porque o Donald não sabia jogar futebol, né, o que ia acontecer. Aqui eles descobrem, né, que o Donald tinha sumido, né, depois o técnico também. Eles vão conseguir informação lá no aeroporto, para onde que foi o avião, e o Patinhas aqui vai atrás dos dois, inclusive com o PS, só que o PS estava interessado só em recuperar a sua camisa. Aqui, né, logicamente, o Donald não vai saber jogar nada, eles vão tentar, né, o técnico segurar o máximo possível, e assim, em poucas horas, né, o técnico ia transformar, né, o Donald num craque de futebol. Só que, assim, e o que acontece? Nessas poucas horas, né, o Leonel Pesce, o do atleta Pato de Meião, de Patópolis, né, anunciando aqui o narrador. Só que o que acontece? O Donald também fica com medo, né, que alguém ia reconhecer que ele não era o PS. Então, né, com o pouco que ele aprendeu aqui, né, com as poucas horas que ele aprendeu com o técnico, ele acaba, né, se tornando um super craque de futebol. Tanto é que depois vai chegar, né, chegou aqui no estádio, né, o Patinhas com o PS e tal, só que eles nem entram, eles nem chegam a entrar em campo. E assim, aí depois eles vão contar o que aconteceu. O Donald, né, assim, eles falaram que o Donald aqui, depois que descoberto, jogou melhor do que o PS. Só que aí o Patinhas vai tentar contratar o Donald por 50 centavos. Só que o Donald, ele desistiu, né? Falou que ele estava aposentando da sua carreira de futebol, né? Que preferia limpar o vestiário que era menos cansativo. Aqui o narrador, apenas uma página. Aqui a próxima historinha, o novo patrocinador, que vai ser uma historinha com pernetas, historinha também inédita da Dinamarca, feita, né, pelo Peinado. O Peinado, né, teve muitas historinhas nessa edição aqui, que foi a edição número 2, com o Mickey e o Pateta, que eu mostrei no vídeo anterior. Teve muitas historinhas, né, desse Pernetas Futebol Clube, desde a aparição e várias outras, com o que é o Pernetas, é o time, né, do Chiquinho, Francisquinho, tem o Gilberto, e aqui tem uma nova historinha exclusiva dessa edição, que eles estão, né, tentando arrumar um patrocinador. O patrocinador que vai aparecer de um energético, eles descobrem que o energético era totalmente falsificado, que fazia até mal, e assim, eles não vão desmascarar, não vão aceitar fazer assim, aceitar esse tipo de patrocínio, né? E depois vai voltar, né, o patrocinador antigo. Eles vão contar que eu acho até estranho, né? Vai ter um jogador aqui, esse jogador que parece um gatinho, ele vai contar uma mentira pro patrocinador antigo, né, falando que eles não tinham aceito esse grande patrocinador porque eles preferiam continuar com o antigo patrocinador, que era uma oficina mecânica. Eu achei até meio estranho isso, né, porque esse carinha aqui, né, ele contou essa mentira, esse cara, dono da oficina mecânica, assim acreditou e continuou patrocinando, né, o material que eles precisavam, né, para reformar todo o centro deles. Mais uma historinha de uma página só. Caçadores de Troféus, próxima historinha, também da Dinamarca, exclusiva dessa edição, do Andrea Ferraris. Essa historinha saiu pela primeira vez em 2011. Aqui, né, os metralhas estão assistindo um jogo de futebol, eles percebem, né, que assim, eles veem, né, o time deles, né, que é que o Patópolis, né, ele foi campeão da Copa dos Lanternões. Então eles ficaram todos felizes, né, comemorando, só que esse metralha aqui, 176, 167, né, planejou, né, roubar, né, essa taça de ouro que o Patópolis ganhou. Os outros metralhas não gostaram muito da ideia, né, os que estavam assistindo o jogo, porque era o time de coração deles, mas vão acabar, né, conseguindo roubar, indo para o estádio lá na comemoração, eles vão roubar
a taça. O legal, né, que assim, para entender o final, na entrega da taça aqui vai aparecer o ex-técnico do Patópolis, é, que é o Toletão, que foi o pior técnico da história, e depois que ele saiu do Patópolis, que o Patópolis começou a ganhar. E esse Toletão vai aparecer aqui tentando pegar a taça do mundo, assim, na hora que ela foi entregue, a taça dessa Copa, né, dos Lanternões, falando que ele tinha direito, né? Só que eles não entregaram e tal, e aí vai desenrolar a historinha, os metralhas vão conseguir roubar, só que depois eles não vão conseguir vender, eles vão tentar levar no Zeca das Medalhas, né? Só que ele, assim, ele até bateu, eles foram disfarçados, né, para não ser reconhecido. Só que, assim, eles apanharam, né? A hora que ele soubeu, assim, que esse Zeca das Medalhas soube que era a taça, porque ele também torcia para Patópolis, não aceitou comprar. Eles vão tentar levar numa forja lá, né, no fornalho, o fornalho é essa coisa aqui também. Ele também se recusou veementemente a derreter, né, o troféu. Aí eles vão tentar derreter eles mesmos. Só que assim, não deu certo, espalhou fogo, queimou todo assim, o esconderijo deles. Aí depois choveu, aí o que que acontece? Tá? Eles começaram a imaginar que essa taça estava dando azar, em alguma forma de se livrar dela, e assim, nessa chuva eles acabam atropelando, né, sendo atropelados, e quem atropelou, né, foi aquele treinador lá, que eu já esqueci o nome dele aqui, né, o Toletão. O Toletão atropelou, ele viu a taça, ele pegou a taça para ele, né, que ele queria tanto, e o público em si, né, que estava por perto, viu e pensou, né, que era esse Toletão que tinha roubado a taça, né, que eles estavam com a polícia toda atrás, né, de quem tinha roubado a taça. E no final aqui os metralhas vão até acabar se dando bem, porque eles não foram acusados pelo roubo, né, e a culpa toda caiu em cima desse Toletão. Isso é meio difícil de acontecer, né, uma historinha onde os metralhas, digamos assim, eles não se dão mal por completo no final. Mais uma historinha de uma página só. Essa daqui tem o Kraká e a Maga Patológica, que era fã do Kraká, que é aqui uma paródia com o Kaká, né? E só que o Kaká, né, foi falando para ela, né, que ela não precisava, né, enfeitiçar, né, um adversário quando esse adversário conseguisse driblá-lo. Então, assim, a gente vai ter aqui, né, vários bichinhos que a Maga, que eram jogadores, que conseguiu passar pelo Kaká e a Maga foi enfeitiçando. A última historinha, o melhor do mundo, também exclusiva dessa edição, é uma historinha holandesa que saiu em 2000 com o Jorge Afonso, que foi o desenhista por trás. Aqui, né, o Patinhas e esse sujeito aqui, né, estavam tentando negociar uma mina de diamantes, que venderam a mina de diamantes. Aí aparece, né, os sobrinhos tentando vender uma rifa para ajudar, né, o time que eles torciam, né. Aí, assim, esse cara aqui, ele falou que ele tinha um time, né, o Quebra-Ossos de Gansópolis, e que ele só ia aceitar, né, negociar com o Patinhas se o Patinhas também tivesse um time de futebol. O Patinhas não gostou, né, que os meninos assim apareceram, né? E ele foi forçado, né, a comprar esse time da rifa, que era o time mais barato e mais perdedor que existia. Só que assim, ele precisava, né, de um jogador, né, para não perder, não fazer tão feio. Ele foi no Pardal, o Pardal com um aparelho conseguiu descobrir quem que era o melhor jogador do mundo e barato. Ele foi achar lá num deserto distante um carinha que era super, esse carinha aqui, que era super bom de bola. Aí conseguiu levar ele para Patópolis, né? Ele foi para Patópolis, aí assim, ele vai ficar hospedado na casa do Donald, e assim, e ele vai assim jogar bola um dia. Só esse jogador que o Patinhas contratou vai conseguir, né? Só no primeiro tempo, acho que estava 9-0, alguma coisa assim. O cara, ele era muito bom de bola, acertava tudo, e esse time de Gansópolis, o Quebra-Queixos, né? Só tinha craques, né? Aí começou a virar um fiasco, né? E assim, aí o que que acontece? Ele falou que não ia mais fazer negócio com o Patinhas, não sei o que que tem. O Patinhas tentou, né, fazer esse jogador que ele contratou parasse, fosse tirado de campo, não fizesse gol. Só que os meninos, ninguém quis aceitar isso, que ia ser trapaça, não sei o que que tem.
E assim, aí a partir daqui, né, que com a fala dos meninos, que o Patinhas entendeu que ele poderia ganhar dinheiro com o futebol. Antes ele pensou que era só com minas. E esse cara aqui vai oferecer uma, duas, até 20 minas de diamantes pelo assim para tirar, né, esse jogador de campo, porque estava queimando a reputação do time dele, né, e o time dele, né, não ia conseguir os patrocínios. Aí o Tio Patinhas não aceitou, porque ele viu que ele ia ganhar muito dinheiro e começou a massacrar, né, todos os jogos, né, ganhar. Inclusive aqui no final, né, assim, jogando a bola, é o jogador que não foi só o Patinhas que ganhou dinheiro, o próprio jogador também terminou, né, com o carro cheio de dinheiro. E mais uma historinha de uma página só. E terminou essa edição Futebol Disney 2013.